Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si partilhando um top 5, ou neste caso uma lista de 5 escolhas sobre áreas tão diferentes como filosofia, história, música ou gastronomia. Todos os dias pelas 19 horas e durante meia hora, ou um pouco mais, estaremos aqui à conversa com um convidado especial. Hoje o convidado é Pedro Aires de Oliveira, historiador que nos vem partilhar 5 momentos da história que gostava de ter presenciado, gostava de ter visto com os próprios olhos. Pedro, muito obrigado. Obrigado, eu. Bem-vindo ao Remotamente Interessante. Antes de avançarmos para a lista, se calhar valia a pena perceber o porquê destas duas escolhas, porque isto são escolhas pessoais acima de tudo e têm que ver, julgo, com acontecimentos que te intrigam enquanto historiador e que até alguns deles estão ligados, de certa forma, a memórias tuas familiares, não é? Sim, de certa maneira. Bom, o Ultimátum Britânico de 1890 tem muito a ver com os meus interesses de investigação que cruzam no fundo a história das relações anglo-portuguesas e também a história do Império Português, do colonialismo tardio português, da fase final do Império Português e de facto este é um episódio emblemático. Já lá vamos. Não queria que revelasse os 5 acontecimentos. Certo. Podemos começar já? Podemos começar sim, já? Sim. Então vamos ver o... Pronto, já revelaste qual é que era, que é o Ultimátum Britânico de 1890. Vamos ver a imagem. Este é o Cecil Rhodes, né, que era o ideólogo britânico da ligação do Sim, o Cecil Rhodes era o grande mentor deste projeto, digamos, imperialista britânico que visava estabelecer uma ligação contínua entre o Cabo, ele tinha sido primeiro-ministro da cidade do Cabo a dada altura, e o Cairo, onde também havia uma presença informal britânica. O Cecil Rhodes dirigia uma companhia concessionária da coroa britânica, a British South Africa Company, e esse projeto do Cecil Rhodes, de alguma maneira, colidiu também com os interesses portugueses na África Meridional. E, portanto, houve aqui um choque de interesses que teve como desfecho o ultimátum de 1890. O Cecil Rhodes, curiosamente, hoje em dia é uma figura altamente contestada também em Inglaterra. Há um movimento para remover as estátuas do Cecil Rhodes em vários locais da Inglaterra, incluindo na Universidade de Oxford, onde existe uma Rhodes House, feita com uma doação do Cecil Rhodes. Porque ele era visto como um bocado racista, não é? Ele era um supremacista branco, nos termos atuais, era isso que ele achava que os anglo-saxões deviam dominar o mundo, era uma raça eleita e, portanto... Estava longe de ser o único, de resto, naquela altura. Sim, sem dúvida. Ter esse tipo de visão. E o projeto dele era um caminho de ferro que ligasse o Cairo ao Cabo, ou seja, que atravessasse na vertical o que é extraordinário, porque a África, ainda por cima, é um continente enorme. Até nos parece mais pequeno naquela versão do Mercator do mapa, não é? Que nós vemos em todo o lado, mas aquilo é gigantesco. Assim, o projeto era megalómano e demorou, de facto, décadas a poder concretizar-se. E, portanto, o que aconteceu, ou seja, falando do ultimato especificamente, o que aconteceu foi que Portugal tinha o célebre mapa cor-de-rosa, portanto tinha isto tudo dá-se naquela altura da corrida à África, não é? Em que as várias potências europeias, Portugal não seria bem uma potência, mas Portugal tinha esse histórico colonial e outras potências europeias estavam subitamente a correr à África e a explorar o miolo da África que até ali estava mais ou menos inexplorado, e Portugal tem o projeto de unir Angola e Moçambique, basicamente, que colide com esse objetivo. Exatamente, estabelecer ali um compacto territorial que seria, de facto, muito vantajoso do ponto de vista estratégico e económico, garantir essa ligação dos dois territórios. E como é que a coisa acontece na altura? Porque há um lado bizarro, em certo sentido, e terá sido também, presumo, aquilo que surpreendeu as pessoas na altura, que é o facto de nós termos o nosso aliado sempre, embora isso tenha sido sempre uma coisa mais importante para nós do que para eles, logicamente, mas temos o nosso aliado sempre, de repente, a fazer-nos uma ameaça bélica na prática. Esta relação sempre foi muito assimétrica entre Portugal e os britânicos e não isenta de muita conflituosidade. E ao longo do século XIX tinham já existido uma série de episódios onde essa tensão entre os portugueses e os britânicos, por causa de uma série de desavenças relacionadas com as suas aventuras imperiais e com a questão da abolição do tráfico de escravos,
Isso tinha gerado vários episódios, vários ultimátumos também. Houve um do Lord Palmerston na década de 1840, porque Portugal estava muito relutante em aderir, no fundo, às iniciativas abolicionistas de que a Grã-Bretanha era a grande campeã. E, no fundo, o Palmerston, na altura, encostou os portugueses à parede. E depois ele até tem uma frase bastante paternalista que é: países como Portugal, de 10 em 10 anos, precisam de levar uma admoestação para saber qual é o seu lugar aqui na hierarquia internacional. Não se esticarem. Portanto, o ultimátum do Lord Salisbury, digamos assim, era a admoestação periódica que, no fundo, os britânicos às vezes faziam aos portugueses, por causa dessas desavenças que não desapareciam. E Portugal, o governo português basicamente foi obrigado a anuir, quer dizer, a ceder, e isso foi visto na altura como uma grande humilhação de facto, ou seja, isso teve mesmo um grande impacto na opinião pública. Sim, aquilo foi uma crise que se arrastou durante 1 ano e meio, a dada altura, até haver um tratado entre Portugal e a Inglaterra que finalmente punha ordem nos nossos diferendos naquela região da África. Punha ordem, mas a nosso desfavor, não é? Punha ordem... Não totalmente. Sim. Portugal, no fim, acaba por obter um acordo com os britânicos que não é insatisfatório em muitos aspectos. Mas, portanto, a crise demorou 1 ano e meio. Houve alturas em que foi muito difícil ao rei encontrar alguém que quisesse formar governo, porque a opinião pública estava tão assanhada com aquilo que era muito difícil um governo chegar ao Parlamento com um acordo celebrado com os britânicos e garantir que isso seria minimamente aceito pelos jornais e pelas pessoas que estavam mais envolvidas na luta, no debate político. Portanto, foi muito complicado. Uma coisa que me parece, vista à distância, é que houve alguma injustiça na maneira como o governo e o próprio rei foram tratados na altura, na medida em que seria difícil ter feito muito mais, quer dizer, estávamos... Sim, aliás, o primeiro, digamos assim, o primeiro rascunho de tratado, ou a primeira versão do tratado, ainda permitia a Portugal estabelecer uma ligação através de uma fina língua de terra entre Angola e Moçambique. Mas os ânimos estavam tão exaltados que essa versão foi rejeitada. E o Cecil Rhodes, aliás, estava muito insatisfeito com essa versão, manobrou de maneira a que a segunda versão fosse mais desfavorável aos portugueses. Mas como tinha passado praticamente 1 ano e meio desde o início da crise, em 1891 já ninguém, no seu perfeito juízo, achava que nós conseguiríamos ter um acordo melhor. Curioso. É engraçado porque isso ressoa com uma série de coisas contemporâneas. Tem alguma piada nesse aspecto. E a memória deste evento, quer dizer, estamos a falar de um evento com 130 anos, pesou durante muito tempo, teve influência na própria transição para a República, e é algo, curiosamente, que ainda hoje faz parte do imaginário, não é? Sim, exatamente, mas pegando aqui aí num ponto que estavas a levantar há bocado, Portugal em 1891 consegue uma coisa importantíssima, que é o reconhecimento por parte da maior potência do mundo, que sem dúvida era a Grã-Bretanha vitoriana, a maior potência do mundo naquela época, e sem dúvida com maior projeção de poder em África, conseguiu o reconhecimento da sua esfera de influência, que era meramente virtual, no hinterland de Angola e de Moçambique. Portanto, há 2 milhões de quilómetros quadrados de territórios em África que a Inglaterra reconhece como sendo da soberania portuguesa. Isso foi muito significativo. Isso foi a base para, no fundo, a construção do terceiro Império Português, o Império Africano. Claro. Sim, porque até aí nós tínhamos umas línguas, não é? Umas línguas na costa. Ok, e isto é uma boa ponta até para o evento que nós vamos ver a seguir. A tua lista, ao contrário das listas normais, neste programa está organizada não por ordem de preferência, mas por ordem cronológica, que faz muito mais sentido. E o que nós vamos ver a seguir agora foi um evento, em parte, influenciado pelo ultimato, mas não só, que é a implantação da República em 1910. Exato. 5 de outubro de 1910. Exatamente. Não, é um acontecimento muito interessante, eu acho, para qualquer estudioso, porque foi um daqueles momentos em que as coisas podiam ter tombado para qualquer um dos lados.
Quer dizer, a vitória dos republicanos entre 4 e 5 de outubro esteve por uma unha negra. Aliás, o Almirante Reis suicidou-se, não é? Exatamente, um dia antes, no dia 3 de outubro, se não estou em erro. Mas o confronto final ali na zona da rotunda entre um pequeno contingente leal à coroa e um pequeno contingente de ativistas militantes republicanos foi uma coisa muito renhida. E, portanto, aquilo podia ter tombado para qualquer um dos lados, não é? Não quer dizer que a monarquia não estivesse a passar por um período complicado. A sua aceitação junto de setores importantes da população era muito problemática. Os republicanos pareciam mais assertivos, mais confiantes, tinham ganho há pouco tempo as eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. De facto, o regime... o rei Dom Carlos, entretanto já não era o Dom Carlos, era o Dom Manuel II, mas o rei Dom Carlos uns anos antes tinha tentado uma solução um bocadinho autoritária com o João Franco, aquilo não tinha resultado bem, portanto havia uma erosão, havia um desgaste, mas os regimes por vezes recompõem-se. E, portanto, se as coisas não tivessem sorrido de feição aos republicanos ali naquele momento, e mais uma vez as coisas estiveram muito incertas, talvez a monarquia pudesse ter perdurado e aguentado mais algum tempo. Ou ainda hoje podíamos viver debaixo de um regime monárquico, não é? Eu acho que aqui até não é realista pensar parece-me até nisso. haver aqui duas coisas distintas. Uma é a revolução em si, não é? Isso até nos leva ao caminho até ao 25 de Abril, não é? E um dos eventos que nós vamos ver é justamente uma revolução falhada, não é? E as revoluções podem sempre falhar e muitas vezes quando falham as contingências da história levam que a revolução seguinte até se possa dar 10 anos depois e não imediatamente a seguir, não é? Portanto, isso podia perfeitamente ter acontecido. E depois há outra questão mais substantiva que tem a ver com o apoio que existia em relação a uma transição para o regime republicano, ou se quisermos pôr ao contrário, não é? A insatisfação que existia com a monarquia. E essa havia tanto nas elites como no povo, ou era um fenómeno circunscrito às elites na altura? Isso é assim uma pergunta difícil, não é? Porque... Bem, eu acho, quer dizer, que os ideais republicanos tinham conquistado a simpatia de partes importantes da população, entre setores, digamos, populares, entre uma pequena burguesia, uma pequena classe média, que não tinha condições de vida fácil, mas que já estava bastante politizada, estava muito atenta ao que se passava no Parlamento, nos jornais, era relativamente bem informada e, de facto, essas pessoas estavam insatisfeitas com o status quo monárquico. Quer dizer, Portugal era um país que estava, no fundo, a tactear o seu caminho na era da política de massas, mas onde as políticas governamentais, as políticas públicas não pareciam estar muito construídas para, de alguma maneira, também ir ao encontro das aspirações da população. E, portanto, as pessoas viviam mal, os operários, as pessoas de baixos rendimentos viviam mal nos meios urbanos e, portanto, concentrava-se ali algum descontentamento. Mas eu também já agora, antes de fazermos esta nossa escolha de acontecimentos, porque é que eu também escolhi o 5 de outubro? Porque, de facto, eu, há uma série de anos atrás, tinha uma imagem mais lisonjeira do que é que tinha sido a experiência republicana. Isso também foi-me transmitido um bocado por memórias familiares. Sim. A minha família, no fundo, tinha antecedentes republicanos. O meu bisavô era pintor, era ilustrador, era um homem de simpatias republicanas. Curiosamente, ele ganhava a vida também fazendo ilustrações para jornais, quando a fotografia não era muito presente, e ele fez os desenhos do regicídio que circularam na imprensa internacional, são dele. Chamava-se Alberto Sousa, e portanto a minha avó era filha dele, era muito fervorosa republicana, o meu avô também. E depois, quando comecei a descobrir melhor a história da República, através de autores como o Vasco Polido Valente, O Poder e o Povo, fiquei com uma visão mais céptica relativamente ao que foi conseguido pela República e, sobretudo, no fundo, sempre aquele equilíbrio muito difícil de fazer entre os meios e os fins. Quer dizer, aquilo era um regime muito voluntarista, muito impositivo e, de facto,
a democracia republicana não é exatamente o modelo de democracia em que nós nos queremos rever, acho eu. Sim. Não era uma democracia inclusiva, não é? Isso foi sempre um Não, problema mesmo, da República. Nem sequer comparável com a atual, com as suas limitações. De todo, não é? E até porque foi um período marcado por lutas intestinas no próprio meio republicano, por muita instabilidade governativa. Agora já não sei os números de cor, talvez saibas, mas houve um sem número de governos num curto espaço de tempo. Quer dizer, estamos a falar de 1910 até 1926, salvo erro. E o que mostra, quer dizer, no fundo, a desorganização que existia não foi particularmente diferente do que o precedeu, não é? Mas acontece ali uma dúvida que eu tenho em relação a isso é se, que é sempre intrigante em países como Portugal, se houve de facto uma transição uma ruptura de elites naquela altura entre o regime monárquico e o regime republicano. E se isso de certa forma explica essa desorganização inicial, ou se, como muitas vezes até acontece, houve muita gente a transitar do regime para o outro. Houve muita adesivagem, como se dizia na altura. Houve muitos vira-casacas, houve muitas pessoas que procuraram granjear simpatia nas novas instituições, nos novos poderes. Isso gerou também algum ressentimento entre os fiéis republicanos, entre os republicanos puros, digamos assim. Mas eu acho que o grande problema da República era muito também uma visão muito patrimonialista do Estado, no fundo, que o Partido Republicano, que depois acabou por se cindir em outras forças políticas, mas depois teve um herdeiro que foi o Partido Democrático, e o Partido Republicano achava um bocado que era dono do regime e que, no fundo, todas as outras forças políticas deviam voltar ao regaço do Partido Republicano. E havia até uma frase que era atribuída, já não sei exatamente a quem, mas que era mais ou menos esta: o país é de todo, mas o Estado é dos republicanos, não é? Portanto, e este lastro de patrocinato, de clientelismo, que era também característico da monarquia constitucional, não foi verdadeiramente resolvido com a Primeira República, que depois, além disso, cometeu a sua liderança política, cometeu alguns erros políticos desastrosos, até do ponto de vista dos seus interesses, que facilitaram o caminho para uma solução autoritária em 1926. Sim. E tiveram a questão da Primeira Guerra Mundial, não é? Tentar, no fundo, investir na... Mas uma coisa que me intriga aí tem que ver até com a maneira como o regime surge e com o facto de me parecer que, por surgir de uma revolução, não há... E por não surgir num ambiente em que houvesse instituições sólidas, tu não teres, por exemplo, separação de poderes que assegurasse. Por exemplo, o Presidente da República e o Governo estavam estritamente ligados, não é? E isso facilita essa ausência de escrutínio até do próprio poder. E estamos a falar de uma altura em que a escolaridade da população era muito baixa também. Portanto, não, indiscutivelmente. Não era fácil, mesmo hoje em dia, a democracia tem muitas vezes limitações de escrutínio, quanto mais naqueles tempos. Vamos então avançar para a terceira escolha. Portanto, entretanto acontece a tomada de poder, acontece o Estado Novo. O Estado Novo é implantado em 30 o Estado Novo começa em 32, salvo erro, não é? Sim, ou 33, o ano da aprovação da Constituição. Exato. E avançamos para 1945, para o final da Segunda Guerra Mundial, que é a imagem que vamos ver agora, que é em que, subitamente, com a vitória dos aliados, que de resto é celebrada nas ruas de Lisboa, que é um evento que tem alguma piada, há uma esperança de revolução naquela altura da parte da oposição que existia, das pessoas descontentes com o governo de Salazar, não é? Exato, ali naquela fotografia estão várias personalidades ligadas ao movimento de unidade democrática e a primeira figura dos que estão de pé, ao centro, é Mário Soares. Não é? Mário Soares era um jovem estudante universitário e isso até foi referido nestes últimos dias em que nós recordámos novamente o dia da vitória na Europa, o 8 de maio de 1945, que foi um daqueles dias que deve ter sido extraordinário de presenciar, e mesmo num país sem liberdade de expressão, sem democracia como era Portugal, não foi possível às autoridades reprimirem essa vaga de regozijo que percorreu as ruas de Lisboa, sendo que o Mário Soares na altura estava ligado ao movimento académico. Ele era militante do Partido Comunista nesta altura e, portanto, a direção comunista do movimento académico tinha decidido
decidido organizar um conjunto de manifestações que deveriam percorrer as ruas de várias artérias de Lisboa. As pessoas foram para a Baixa. Há várias fotografias de ruas da Baixa completamente cheias de pessoas, com as bandeiras dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, da França, e com uns paus, digamos assim, que não têm o estandarte e que representariam a bandeira da União Soviética, que não podia ser erguida nas ruas de Lisboa sem que isso imediatamente suscitaria uma intervenção policial, não é? E, portanto, a ideia desses manifestantes era depois concentrarem-se no Rato, subirem a Álvares Cabral e irem até à Lapa, onde procurariam ser recebidos por representantes dos países aliados nas embaixadas e apresentariam, no fundo, as suas aspirações a que houvesse uma mudança política em Portugal. E isso não aconteceu. O Mário Soares conta isso nas suas memórias, que eles foram efetivamente recebidos em algumas delegações, em algumas embaixadas, mas com grande frieza. De alguma maneira, os aliados nessa altura já tinham assumido que seria vantajoso continuarem a contar com um regime que não era de todo um regime liberal, democrático, mas que se tinha revelado um interlocutor mais ou menos fiável durante a guerra. Portanto, houve claramente uma escolha de realpolitik feita pelos ingleses, pelos norte-americanos, e, portanto, é um episódio histórico, digamos assim, que nos dá a medida exata de como é que a história é ambígua, não é? Isto foi a vitória na Europa Ocidental, foi de facto o fim do fascismo, o fim do autoritarismo, a abertura de perspectivas para o regresso da democracia em termos diferentes, mas em várias geografias o dia da vitória não foi tão saboroso, não foi tão gratificante. Claro. E não só em Portugal, também na Europa de Leste, nem falar, mas também o dia 8 de maio é um dia absolutamente sangrento em vários territórios coloniais. Por exemplo, na Argélia houve uma manifestação que foi muito duramente reprimida, houve muitos mortos, e é um bocado um dia que está muito gravado na memória dos argelinos e que teve importância depois no crescimento do movimento nacionalista que vai conduzir depois à guerra da independência da Argélia, não é? Curioso essa história que contas. E em Portugal isto tem muito que se lhe diga, não é? Porque Salazar teve inicialmente uma posição ambivalente e, de certa forma, tratava com ambos os lados, e depois acabou por convergir cada vez mais para o lado aliado. Exato. Muito por motivos táticos, embora o Reino Unido fosse o nosso aliado histórico, que também não seria despiciente. Embora o Salazar, digamos assim, eu acho que ele não torcia por uma vitória da Alemanha. Não, até porque julgo que não lhe interessaria muito, não é? Porque... Não. O desfecho que a dada altura é mais agradável para o Salazar é, digamos assim, uma espécie de paz de compromisso entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. Ele diz claramente isso em vários momentos. O que o desejo dele seria que o deixassem em paz e não provavelmente ter uma Alemanha expansionista. E que uma Alemanha forte fosse um travão à União Soviética. Exato. Eu acho que ele diz-me... Todos sabemos, não é? O Salazar mandou pôr bandeiras a meia haste quando o Hitler falece, não é? Quando o Hitler morre, não é? E a dada altura tem uma frase que é: com a Alemanha desaparece o fronteiro que mantinha em xeque as hordas eslavas. Portanto, o fronteiro. O fronteiro europeu que mantém em xeque as hordas eslavas. Agora, há outro lado dessa esperança, não é? Que em certo sentido seria inesperado, não é? Porque, ao contrário do que vai acontecer mais à frente, sobretudo com a guerra no ultramar, aqui o regime tinha, do ponto de vista do apoio popular, eu diria, pelo menos eu sempre ouvi dizer isso, embora não houvesse provavelmente sondagens na altura, mas vivia em um tempo de bonança, não é? Porque Salazar, para todos os efeitos, tinha gerido bem a crise, não é? Tinha gerido bem a guerra, não é? Ele tinha conseguido manter-se neutro, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, cujo trauma ainda persistia de certa forma, e
terminar relativamente bem no curto prazo. Não é? As coisas são mais complicadas. Portugal tinha um saldo financeiro muito vantajoso no fim da guerra. Exatamente, para não falar tinha um disso. saldo de divisas, de libras esterlinas muito, muito favorável, ao contrário do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Portanto, o país tinha dinheiro, estava bem do ponto de vista da sua balança de pagamentos, mas as pessoas tinham dificuldade em ter acesso a bens de primeira necessidade. O mercado negro acentuava também as desigualdades sociais e havia muito descontentamento relativamente à corrupção, que era endémica nos organismos de coordenação económica, nos grémios. Isto é muito referido nos relatórios das embaixadas aliadas em Portugal neste período. Houve muitas fortunas rápidas feitas neste período da guerra e isso gerava ressentimento entre a população mais desfavorecida. Portanto, não havia um ambiente que seria socialmente tão favorável ao regime, não é? Agora, sem dúvida que o Salazar procurou capitalizar a ideia de que ele conseguira poupar Portugal aos horrores da guerra. Portanto, o mito do homem providencial é um bocadinho reforçado com esta gestão diplomática que o Salazar faz da neutralidade portuguesa. E isto contrasta com o evento que nós vamos ver a seguir, que se passa cerca de 15 anos depois, e aí sim estamos... Surge de resto num ano em que tinha acontecido uma série de eventos que tinham dado esperança à oposição e que depois acabam por desembocar neste, que acabou por não correr assim tão bem. Vamos ver a imagem agora do golpe de Beja que se dá na transição. Esta é a capa do Diário de Lisboa, que dá a notícia do golpe falhado, não é? Mas o golpe acontece basicamente na madrugada dia 1, não é? Dia 1 de 62, não é? Acontece na noite de passagem de ano. Exatamente. É um acontecimento bastante interessante sob vários pontos de vista, talvez menos conhecido do que merecia ser. O regime enfrentou duras provações ao longo de 1961, embora até certo ponto o impacto emocional dos massacres ocorridos em Angola contra fazendeiros brancos e os seus auxiliares empregados africanos foi de alguma maneira inteligentemente explorado pelo regime, que consegue de alguma forma obter alguma medida de aparente apoio para a sua resposta militar aos acontecimentos em Angola. E, portanto, isso até fortalece um bocado a posição do Salazar perante setores militares que estavam em discordância com a sua política. E, portanto, 61 é também o ano da chamada Abrilada, aquele golpe palaciano do Ministro da Defesa, Botelho Muniz, que não foi bem sucedido. E, portanto, aqui o golpe de Beja, a tentativa revolucionária de Beja, que juntou uma vasta galeria de individualidades da oposição, incluindo o general Humberto Delgado, que se infiltrou no país sorrateiramente para liderar aquilo que seria a revolução. Ele tinha concorrido, desculpa interromper, tinha concorrido às eleições em 58, 3 ou 4 anos antes. E que depois teve que se exilar. Mas reunia pessoas ligadas a movimentos da oposição que tinham vindo à superfície nos últimos anos, pessoas que não estavam propriamente conotadas também com o Partido Comunista, que até então tinha uma posição um bocadinho hegemónica na oposição clandestina ao regime. Agora havia uma oposição mais diversificada, com pessoas do catolicismo progressivo, até monárquicos, socialistas de uma estirpe mais social-democrata, velhos republicanos, e todas essas pessoas de alguma maneira confluem também um bocadinho para esta conspiração, que enfim, se foi arquitetando com algumas dificuldades pelas condições de realizar a oposição naquela altura, e que implicou muita coragem das pessoas que aceitaram participar na tentativa de assalto ao golpe de Beja, ao quartel de Beja, e eventualmente até uma outra unidade militar. Se não estou em erro, o Manuel Serra conta, que foi um dos implicados na revolta, conta que ele teve que ir a alguns bairros populares de Lisboa, onde as pessoas teriam menos a perder, digamos assim, para encontrar os tais voluntários
voluntários para irem em carros numa noite de inverno até Beja e depois as coisas não correram bem dentro do quartel. Mais uma vez, as coisas podiam ter tombado para um lado ou para o outro e às vezes há aqui nunca subestimar o papel da contingência e do acidente na história. E aqui foi o comandante da guarnição que ofereceu resistência ao Varela Gomes, ao capitão Varela Gomes, e com isso conseguiu fazer gurar esta tentativa. Mas a contingência existe sempre, eu sei que os historiadores gostam muito de falar na contingência e com razão, porque nem tudo pode ser explicado de uma forma causal, não é? Mas também houve, e tu falas disso, um certo amadorismo da parte de quem perpetrou o golpe, e do outro lado também se diz que haveria alguma informação de que o golpe estaria para acontecer, o que terá facilitado a... Bem, houve, quer dizer, a PIDE tinha a sua rede de informadores, tinha o seu sistema de vigilância e ao longo de 1961 vai reunindo informações que apontam para a alta probabilidade de haver uma nova tentativa revolucionária envolvendo figuras como o Henrique Galvão, que poucas semanas antes do golpe de Beja tinha feito um desvio espetacular de um avião da TAP da carreira Marrocos até da carreira Casablanca-Lisboa. O Delgado também isto era um clássico também destas tentativas revolucionárias e, portanto, a PIDE estava de sobreaviso e, portanto, não foi demasiado complicado a perceberem que algo se estava a arquitetar, não é? Ali. Uma coisa intrigante aqui é que esta percepção pode estar enviesada pelos casos mais conhecidos, mas a ideia que eu tenho é que houve aqui, nestes anos, uma espécie de cluster de eventos, não é? Já falaste de alguns, tiveste o golpe da Sé, tiveste uma série de eventos a ocorrer, de resto até no ano de 61 e em torno daqueles anos, e tinhas tido a eleição a candidatura de Humberto Delgado em 58, e depois parece que há um deserto, uma espécie de deserto até chegarmos a 74 e de facto temos o 25 de Abril. E dir-se-ia que a Revolução podia ter acontecido aqui. Não é? Podia ter acontecido nestes anos, mas depois parece que o movimento perde força durante os 10 ou 15 anos. Não é? Algumas pessoas dizem que se o golpe de Beja tivesse... Quer dizer, se eles tivessem tomado o quartel em Beja, que aquilo desencadearia depois uma dinâmica de alcance mais nacional. Mas também não é certo. Aí tenho algumas dúvidas. Eu acho que uma grande parte da instituição militar, nesta altura, de facto, já estava muito ao lado do governo, porque a neutralização da revolta de abril de 61 pôs fora de jogo as figuras mais influentes da instituição militar e, portanto, acho que era difícil que houvesse o tal levantamento nacional que estes rebeldes esperavam. Claro, até porque, ao contrário do 25 de Abril, não atingiu o coração do... E o 25 de Abril foi uma operação muito mais bem organizada, com muito mais apoios em setores influentes da oficialidade. Não é? Sim. Vamos avançar então não para 25 de Abril de 74, mas para uns dias depois, para o 1º de Maio, que é, de resto, um momento em que tu estiveste, embora não tenhas memórias porque eras muito pequeno. Eu tinha 3 anos de idade nesta altura e estava, porque eu tenho fotografias da época, estava na varanda da casa dos meus avós na Alameda Dom Afonso Henriques, com uma bandeirinha nacional, com o meu primo, também da minha idade, e, portanto, é a minha primeira imagem fotográfica deste período histórico, portanto, não tenho memória disto. Eu, no fundo, comecei a ganhar consciência política na adolescência e aí já estávamos nos anos 80, mas obviamente que este deve ter sido, sem dúvida, um dos momentos mais sublimes da história recente de Portugal. Há um poema muito conhecido do Wordsworth relativo à Revolução Francesa, Bliss, ou melhor, abençoado que seria viver aquela madrugada, mas ser jovem naquela altura então seria estar no céu, no fundo. Traduzindo toscamente o poema, é um bocado isso. Portanto, deve ter sido um momento extraordinário para viver, porque foi um daqueles raros momentos de comunhão, de fraternidade, de pessoas que se reencontravam depois de muitos anos. Houve muitos exilados que regressaram ao país. Isto é
o puro desfrutar da liberdade. E, portanto, são momentos raros de consenso, de comunhão, que acontecem por vezes nas revoluções. Isso aconteceu em 1848 com as revoluções liberais europeias, aconteceu... enfim, de alguma maneira aconteceu na primeira Revolução Russa, em fevereiro de 1917, com o fim do czarismo. Aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial em várias capitais europeias libertadas pelos aliados ocidentais, talvez, mas e um pouco também em 1989, né? Acho que outro possível ponto de comparação com o fim dos regimes da Cortina de Ferro, e depois inevitavelmente a política reemerge, a política como gestão das diferenças de projetos de sociedade antagónicos. Começa a emergir ali, não é? Nós já vemos ali já começa a emergir um pouco. Soares e Cunhal. Aquele é um momento de facto muito interessante. Aliás, há um documentário que passou recentemente na RTP, Armas e o Povo, com imagens gravadas na altura, que depois saiu em 75, que tem uma linguagem um bocado datada, mas as imagens de facto são extraordinárias, porque tu vês, diz que estiveram no total do país cerca de 1 milhão de pessoas. Não sei se o número será exagerado, mas se for 1 milhão de pessoas é de facto um número extraordinário. A população na altura de Portugal seria quê? 9 milhões ou menos, e qualquer coisa, ou porventura menos do que isso. Portanto, é uma parte substancial da população na rua. Portanto, não é claramente só uma parte da oposição, é o regozijo das pessoas. E de facto é aqui, como tu dizes, este é o momento de união, não é? Porque o 25 de Abril é uma revolução inesperada, logicamente, na maior parte das pessoas, que é feita pelo exército. As pessoas ainda estão, muitas delas até legitimamente, a esperar para ver, não é? E no fundo, 1º de Maio é quando quando se percebe que a revolução de facto aconteceu, as pessoas saem à rua, mas como tu dizias, ainda não se tinha gerado as cisões que depois vieram a ocorrer entre as várias partes. E é curioso, por exemplo, há bocado falavas da questão das bandeiras. Uma coisa que me espantou, pelo menos inicialmente, a ver o documentário, este Armas e o Povo, é que tu vês não só imensas bandeiras nacionais, como as pessoas a entoar o hino várias vezes. Sim. E a minha reação inicial foi pensar, curioso, estamos aqui a ter uma transição de regime, uma transição drástica de regime. Muitas vezes quando isso acontece, como justamente em 1910, o novo regime tenta alterar os símbolos nacionais, até para reforçar, porque os símbolos têm um peso grande, a bandeira, e eu diria até, pelo menos naquele momento, em certo sentido, até mais o hino, não é? Por outro lado, estes símbolos já vinham de 1910, o que talvez provavelmente ajuda a explicar, mas houve alguma intenção naquele momento, de trocar, de rever o hino ou de rever a bandeira? Não tenho conhecimento disso. E é natural que esses símbolos nacionais surgissem naquelas manifestações, na medida em que, eram os que havia, como bem notaste, eram símbolos republicanos, símbolos introduzidos pela República, e também a memória da República foi mantida viva como contraponto ao Estado Novo. De alguma maneira, se quisermos, houve uma espécie de versão mais edulcorada da República que foi cultivada, celebrada por certos meios oposicionistas. Não esqueçamos que havia ainda pessoas que tinham vivido a República e que estavam perfeitamente ativas nos anos 60 em Portugal, pessoas que tinham sido ministras na República, políticos na República, etc. António Sérgio, por exemplo, uma grande figura da moral da oposição portuguesa, que era um homem do período republicano. E, portanto, o 5 de outubro era também celebrado pelos opositores ao salazarismo como forma de afirmar valores alternativos, e, portanto, é natural que estes símbolos nacionais estivessem ali em grande lugar de destaque. Não me espanta. Claro. E ali naquelas intervenções é curioso também, porque tu vês, há vários discursos, há discursos sindicalistas, depois o discursam Mário Soares e Álvaro Cunhal. E é curioso que já ali se nota alguma diferença de estilo entre os dois. Cunhal, obviamente, bastante mais velho, não é isso? Mas o Soares discursa de improviso, por exemplo. Cunhal está a ler de um papel. Não é? É muito interessante. Esses minutos são muito elucidativos do que era a personalidade pública de um e do outro e o carisma particular de um e do outro. Nisso o Soares era
eu acho que ele era imbatível. Isso era uma pessoa com uma capacidade. E o Soares, aliás, em alguns dos escritos dele, goza muito com o facto das grandes personalidades do salazarismo, quando se dirigiam à população, na rádio, na televisão, estavam sempre a ler papéis muito rígidos. Tudo se tinha que seguir um guião. E ele afirmava o contrário, a espontaneidade, por vezes enganava-se nos números, nas datas, mas transmitia uma ideia de autenticidade extraordinária. Não é? E é curioso, o Soares que tu estás a ver ali, e o Cunhal de resto, estão eles próprios também recém-chegados ao evento. Eles tinham chegado do estrangeiro. Do exílio, exatamente. No dia anterior? Ou 2 dias antes? Sim. Se não no próprio dia. O Soares chegou mais cedo. Ele apanhou o comboio de Paris para Lisboa e é recebido apoteoticamente na estação de Santa Apolónia. E, curiosamente, isso está mais próximo, se quisermos, digamos assim, daquele momento histórico da chegada do Lenin à estação Finlândia em São Petersburgo. Portanto, o líder social-democrata da Revolução, no fundo, tem ali a coreografia um bocado mais leninista. Mas o Cunhal, provavelmente sabendo isso, também garantiu que depois, que quando desceu quando chegou ao aeroporto, também se fez rodear de um soldado e de um marinheiro para afirmar também a aliança, não é, enfim, dos revolucionários comunistas como ele com os grandes atores da Revolução, com as Forças Armadas, não é? A aliança do povo com as Forças Armadas. Não é? Claro. Excelente, Pedro. Muito obrigado por esta... Foi um gosto. Por esta viagem pela nossa história contemporânea até ao início no fundo, dos tempos que ainda vivemos. E muito obrigado a si por ter assistido remotamente, mas de forma interessada a este Remotamente Interessante. Estaremos de volta amanhã para conhecer as recomendações da humorista Joana Marques, que vai partilhar connosco 5 textos de humor muito diferentes e de geografias muito diferentes que ela gostava imenso de ter escrito. Não perca.